provavelmente vocês já se depararam com esse sintoma, essa manifestação clínica em várias outras doenças, em várias outras aulas, mas talvez não tenham tido uma aula específica de tosse como o que a gente tem abordado aí na nossa grade. Que o objetivo nosso está sendo trazer a vida real. Igual a gente tem comentado, o paciente não chega para você para o pronto-socorro, no ambulatório, com uma doença. Eu vim aqui que eu estou com pneumonia, eu vim aqui que eu estou com TEP, eu estou com insuficiência cardíaca descompensada, eu estou com câncer de pulmão. Não, ele vem ali com um problema clínico, com uma manifestação clínica. E é a partir dali que você vai ter que desenrolar o raciocínio diagnóstico. E aí, no caso hoje vai ser isso. O paciente com qualquer dessas doenças que eu acabei de falar, ele vai chegar com sintomas, ele vai chegar assim: o que o senhor veio fazer aqui, seu Francisco? Ele vai falar: doutor, vim, estou tossindo, estou com tosse. E a partir dali você vai ter que investigar. E é isso que a gente vai trabalhar durante a aula. E a partir daí você já tem o primeiro conceito de tosse não é a doença. A tosse é uma manifestação clínica em decorrência de outro problema. E aí o que a gente vai ter que fazer em relação à tosse? Achar esse problema. Porque a tosse é a linha final, é a consequência, mas eu tenho que achar a causa, porque eu não vou tratar a tosse, eu tenho que tratar a causa, resolvendo a causa, a consequência também se resolve, que no caso é a tosse. Para isso a gente vai começar com uma introdução, classificação, falar das principais etiologias da tosse, como a gente faz a abordagem diagnóstica, avaliação clínica, pontuar sobre as diferenças dos principais diagnósticos diferenciais e terminar falando do tratamento e do quadro clínico. A tosse, gente, o que é a tosse? Ela pode ser um reflexo involuntário ou um ato voluntário, que é o ato do paciente expelir ar em grande quantidade e em alta velocidade. Para isso, o que tem que haver, já adiantando aqui, que vai aparecer nos próximos slides. Para haver a tosse, eu tenho 3 fases de geração da tosse. Eu tenho a fase inspiratória, a fase de compressão e a fase de expiratória, de eliminação. Quanto maior e mais eficaz é a fase inspiratória e a fase de compressão, mais vigorosa vai ser a minha tosse. Então, ó, primeiro eu fecho a glote, faço a força, é assim que faz. E esse barulho, o som da tosse, é o ar passando pela glote sobre pressão e alta velocidade. Vocês já devem ter ouvido um termo chamado tosse ineficaz. Fulaninho tem uma tosse ineficaz, paciente idoso, neuropata, fragilizado. O que é uma tosse ineficaz? É uma tosse sem força, que ele não consegue ter uma fase inspiratória boa, ele não puxa muito ar, tampouco ele tem uma fase de compressão boa, ele não gera pressão porque ele tem fraqueza muscular. Isso gera uma expelição de ar fraca, em pouca quantidade e em pouca velocidade. E no final das contas, isso gera um prejuízo à proteção das vias aéreas, porque a tosse ela é naturalmente um dos reflexos protetores da via aérea. Quantos de nós aqui já engoliu alguma coisa e acabou indo para a via aérea, ele engasgou com um líquido, com um alimento e dá a tosse? Isso é um reflexo protetor. A tosse é um reflexo protetor. Quantas vezes você tem uma infecção que gera secreção, que gera inflamação, irritação das vias aéreas, isso te dá tosse? É um mecanismo protetor, você vai jogar o micro-organismo e aquela secreção inflamatória para fora. Quantas vezes você já inalou um agente irritativo e deu tosse, uma fumaça, um cheiro muito forte, um produto? Isso dá tosse porque isso expulsa aquele agente agressor. Então a tosse ela é um mecanismo natural de defesa, juntamente com o movimento mucociliar. O clearance mucociliar que vem desde as fossas nasais até lá embaixo, ele vai fazendo como se fosse uma microvassoura lá nela, ele vai fazendo aqueles movimentos de inferior para a região externa, lavando da parte inferior das vias aéreas até para fora, para poder jogar para fora secreção, micro-organismo, corpo estranho, que seja. Então faz parte do mecanismo de defesa normal das vias aéreas, tá? O que é o problema da tosse? Quando ela é excessiva ou incômoda, porque aí ela vira um sintoma.
Então é normal todo mundo tossir, é um mecanismo de defesa, dependendo do estímulo que a pessoa tiver, mas ela passa a ser um sintoma quando ela é recorrente, persistente, excessiva e incômoda. Isso constitui um sintoma clínico. E o sintoma da tosse é um dos sintomas mais comuns da prática clínica. É muito comum você pegar tanto no pronto-socorro quanto no ambulatório. E dentro dos sintomas respiratórios, ela é o mais comum. Então a tosse é muito comum em relação a qualquer sintoma clínico. E da parte do sistema respiratório, a tosse é o sintoma mais prevalente, é o sintoma mais comum. Por isso que a gente deve saber conduzir esse problema. E lembrando aquilo que eu já falei, ó, a tosse não é o problema, a doença em si. Ela é a consequência de outra causa básica. A gente deve insistir em identificar essa causa base para fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Daí também você já entende um outro conceito. Se a tosse é parte do sistema de proteção das vias respiratórias, não faz sentido eu tentar eliminar a tosse do paciente, a gente tem que suprimir a tosse. Não é também um tratamento padrão a gente dar medicações para cortar a tosse do paciente. Uma vez que ela é protetora, eu vou tirar o mecanismo protetor, vai piorar. Principalmente no contexto de uma doença infecciosa. Você está com a pneumonia, produzindo secreção, com bactéria, líquido inflamatório. Aí quando você tosse, você joga aquilo para fora. Você tira a tosse, aquilo vai fazer o quê? Só é meio de cultura que fica ali. Tá? É aquilo que eu comentei, as fases da tosse. E quanto mais eficaz for a fase inspiratória e a compressiva, mais eficaz vai ser a tosse. Tá? Olha só, sob pressão, a gente pode atingir fluxos de saída de ar pela glote, subitamente, fluxos de até 12 litros por segundo. É um fluxo muito alto, é muita quantidade de ar saindo muito rapidamente, por isso faz o barulho da tosse que a gente reproduziu aqui. Tá? Reforçando aquilo que eu falei, olha, que a tosse ela pode ser resposta a irritantes exógenos, fumaça, poeira, vapor, corpo estranho, seja líquido ou sólido, e pode ser irritante endógeno também, secreções inflamatórias de vias aéreas, conteúdo gástrico, refluxo, vocês sabem que é uma causa de tosse, a gente vai reforçar isso aqui, tá? Além disso, qualquer distúrbio que provoque inflamação, constrição das vias respiratórias. O que causa inflamação? As infecções da vida. O que causa constrição de vias aéreas? Asma, por exemplo. Infiltração e compressão. Neoplasia. Pode infiltrar, comprimir. Tudo isso pode causar tosse. Tá? As doenças causam tosse por conta dessas alterações aqui. E a tosse ela pode gerar alguns problemas. A gente pode ter os problemas diretamente causados pelo ato de tossir, pela tosse em excesso e em vigor, que estariam aqui, olha, causa desconforto social, atrapalha o sono, que é a luz que a gente falou, 10 minutos. Atrapalha o sono, eu vou pegando aqui a cola com o Raoni aqui, não tem outro Raoni. Então atrapalha o sono. Atrapalha o sono, distúrbio social. Tem paciente que vai ter problema em relação à incontinência urinária. Pacientes em pós-operatório podem ter risco de deiscência de sutura cirúrgica, de ferida cirúrgica. Tem paciente que desmaia, que tem síncope por causa da tosse recorrente. Tá? Então a gente tem um monte de possibilidades, inclusive pneumotórax espontâneo. Dependendo do vigor da tosse, o paciente pode desenvolver pneumotórax espontâneo. Então a gente tem os problemas da tosse em si, que vai gerar, mas nem é a nossa maior preocupação, porque isso não é comum na prática clínica, não é comum você ver essas complicações da tosse. Existem, mas não é a rotina. Qual é a nossa maior preocupação na prática clínica? É o que está por trás da tosse, é a doença de base. Porque às vezes a tosse pode ser por um câncer, pode ser por uma tuberculose, pode ser por uma embolia pulmonar, pode ser por uma doença infecciosa grave. Então essa é a preocupação, o que está gerando e o que está por trás do pano de fundo da tosse.
a tosse em si, ela causar alguma consequência clínica, é menos provável. Existe, isso que eu pontuei para vocês saberem, mas não é a rotina na prática médica, tá? E aí, gente, para eu identificar, já na avaliação clínica da tosse, para eu fazer o discernimento de que causa é o problema da tosse, o que está por trás da tosse, que é essa nossa maior preocupação no final das contas, um dos parâmetros mais importantes para o nosso raciocínio diagnóstico é o tempo de evolução do problema. Que a gente vai classificar a tosse em relação ao seu tempo de evolução. A gente vai classificar em tosse aguda, subaguda e crônica. Sendo que a tosse aguda é a tosse com menos de 3 semanas, a tosse crônica é a tosse com mais de 8 semanas. O que fica entre o agudo e o crônico, a gente chama de subagudo. Por que é um dos pontos mais importantes eu diferenciar e classificá-las em relação ao tempo de evolução? Porque o pacote de doenças que causam uma tosse aguda é diferente do pacote de doenças que causam uma tosse crônica. Por exemplo, eu tenho uma pneumonia. Vocês acham que uma pneumonia pode durar mais de 8 semanas? Não, gente. Uma doença, seja viral ou bacteriana, ela vai se resolver antes disso. Ou você curou e resolveu, ou ela se complicou e virou outra coisa. Não existe uma pessoa com pneumonia 2 meses. Tá? Da mesma forma, alguém com câncer, ela vai se resolver em menos de 3 semanas? Não vai. Tá? Você pode até pegar o sintoma na fase aguda. O paciente começou a sentir e já logo correu para ajuda. Mas aquele problema ele vai continuar, vai se prolongar. Outra coisa, o paciente tem um edema agudo de pulmão. Vocês acham que o edema agudo de pulmão, ele descompensou clinicamente e fez um edema agudo de pulmão, vai dar uma tosse crônica? Não, o paciente pode ter um edema pulmonar crônico, mas um cara que chega para o pronto-socorro com edema agudo de pulmão é uma tosse aguda, nos últimos dias, nas últimas horas. Paciente com tromboembolismo pulmonar agudo, um TEP, não uma sequela de um TEP prévio, né? Começou um TEP, você acha que vai estar com uma tosse crônica? Não vai, é o cara que hoje de manhã estava bem, de tarde entrou em insuficiência respiratória, uma tosse aguda. Então as coisas são, as causas são diferentes, por isso que a evolução da tosse é um dos parâmetros mais importantes. E aí já entra, nesse quadro aí que vocês estão tendo de aguda, subaguda e crônica, vocês vão ver, as causas de tosse aguda, as principais são quais? São o grupamento das doenças infecciosas, que aí entra influenza, resfriado comum, né? Enfim, as infecções virais, entra as pneumonias, tá? E entram essas doenças graves, que a gente deve sempre se preocupar com edema agudo de pulmão e tromboembolismo pulmonar. Além, claro, de descompensação de doenças crônicas. Igual eu falei das infecções, pode ser um DPOC descompensado por infecção, uma traqueobronquite, outras coisas. Então, tosse aguda, principal é a infecção e as doenças graves, que destaca-se o tromboembolismo pulmonar e o edema agudo de pulmão. Professor? Oi. Nos dois aqui dá o ECA. O IECA. O IECA, que é a questão da medicação, a tosse induzida pelo inibidor da ECA, ela pode ser qualquer evolução temporal, dependendo do tempo que a pessoa leve para buscar a sua ajuda. Não é nem o tempo que ele usa, não. Por exemplo, a tosse vai começar em algum momento, certo? Se ele for logo te procurar, antes das 3 semanas, ele vai ser considerado uma tosse aguda. Mas se ele demora aquilo ali para procurar 3 meses, ele já virou uma tosse crônica. Então, por isso que o uso do inibidor da ECA ele pode se encaixar em qualquer dessas evoluções aí. Vai depender do tempo que o paciente demora para te procurar. Crônica que agudizou. Aí entra na verdade... Isso. Aí entra na verdade na questão da doença, não da tosse. Aí, por exemplo, você tem um DPOC, um cara que é DPOC. É uma doença crônica, um enfisema, uma bronquite crônica. Se ele está compensado, ele pode não ter tosse. Ele tem a doença, mas não está com tosse. Aí ele vai desenvolver uma tosse porque ele ganhou uma infecção. Aí entra na aguda. Tá? Então, as agudas são essas. Ó, a infecção e as doenças graves. Subaguda.
a subaguda que está no meio do caminho entre a aguda e a crônica, as principais causas são, a principal causa é síndrome da tosse pós-infecciosa. O que é isso? É aquela resma, entre aspas, que fica depois de uma infecção. Quantos de vocês já tiveram um paciente, um familiar ou vocês mesmos que aconteceu isso? Já vai ligar aqui. Que aconteceu isso, que vocês tiveram uma gripe, uma pneumonia, o que seja, e aí tratou, ficaram ali com febre, dor no corpo, tossindo e tal, tomou antibiótico que seja e ficou ali 7, 10 dias com aquele problema, melhorou tudo, porém a tosse ficou ali. Ficou tossindo ali 1 semana, 2 semanas, aquela tosse chata que não ia embora. Então, isso aí é a síndrome da tosse pós-infecciosa. Isso é muito comum acontecer. Qual é a diferenciação que a gente tem que fazer? Se é um período de convalescença normal, que pode estar dentro de um quadro pós-infeccioso, ou se pode estar havendo alguma complicação daquele quadro inicial. E só o acompanhamento e observação que vai permitir a gente a fazer isso. E se não tiver um quadro de infecção subjacente, você vai considerar como a possibilidade de ser uma causa de tosse crônica. Ou seja, a subaguda, ou ela pode ser um arrasto e uma consequência de um quadro que veio agudo, ou pode ser alguma causa de tosse crônica que chegou precocemente para você avaliar. Como que eu sei isso? História clínica. Exemplo, se o paciente for uma síndrome de tosse pós-infecciosa, ele vai chegar te falando isso, doutor, eu estou com tosse, ó, já fui até avaliado, fui lá na emergência, fizeram raio-x lá, disseram que eu estava com pneumonia, passaram antibiótico, eu melhorei muito, eu estava com febre, não estava trabalhando, já, vida normal, doutor, resolveu tudo, só que a tosse continua. Isso já tem 1 mês já que eu tratei a pneumonia e estou com tosse. Isso é o quê? Uma síndrome de tosse pós-infecciosa. Você tem que diferenciar o quê? É ainda um resíduo, uma convalescência daquela inflamação e tudo que está melhorando e vai resolver? Ou será que é uma complicação e tem alguma coisa que eu preciso retratar? Fez um derrame pleural, um edema, alguma coisa. Isso é clínico. Quando que eu vou pensar numa causa crônica da evolução subaguda? Quando não tiver essa história. Perguntar, senhor Francisco, o que está acontecendo com o senhor? Ah, doutor, tem 4 semanas que eu estou tossindo. Tá, mas como é que começou? Não, começou igual eu estou agora. Assim, acentuou um pouco, mas assim, eu estou tossindo, não tem catarro, não tem secreção, não tive febre, não tive resfriado, não tem nada, eu simplesmente estou tossindo. Ou seja, isso não é pós-infeccioso, isso é uma tosse subaguda, mas que provavelmente é uma causa das tosses crônicas. Tá? E o grupamento da tosse crônica, que já tem mais de 8 semanas de evolução, vai entrar nas seguintes possibilidades. A gente vai ter as causas mais plausíveis, as causas graves e as causas mais comuns. O que seriam causas plausíveis de tosse crônica, que podem já de imediato já aparecer na nossa frente? É o tabagismo, o paciente que fuma, que é um irritante de via aérea, causa tosse crônica, e o paciente que usa o inibidor da EPA. Então o cara chega lá, todo tossindo tem 2 meses, tem 3 meses, tá? Aí você vai lá na anamnese dele, o cara fuma e está usando enalapril. Então já é 2 causas plausíveis de cara que você vai trabalhar em cima delas. Causas graves que a gente tem que pensar para excluir: tuberculose, pleuropulmonar e neoplasia pleuropulmonar, câncer. Tuberculose e câncer. Como que você vai trabalhar nessas 2 possibilidades? História epidemiológica, fatores de risco e radiografia de pulmão. Todo paciente com tosse crônica vai ganhar uma radiografia de pulmão. Todos têm que ter. Não é causa plausível. Inibidor da ECA, tabagismo. Não é causa grave, pela história clínica e pelo raio-x que foi normal, não é câncer nem tuberculose. Aí eu vou trabalhar com o que a gente chama de tríade patogênica da tosse crônica, que são as causas mais comuns, tirando essas aí, que é asma brônquica, doença do refluxo gastroesofágico e síndrome da tosse das vias aéreas superiores, que é o mesmo que antigamente a gente chamava de gotejamento pós-nasal, da rinocinusite. Tá? Então essas são as questões da tosse crônica. Ó. A tríade patogênica, asma, refluxo
e gotejamento paranasal, as causas plausíveis, que é o tabagismo e o inibidor da ECA, e as causas graves, que é a tuberculose e o câncer de pulmão. É isso. Com isso, você diagnostica mais de 90% dos tossidores crônicos. Tá? Que é o que o clínico geral precisa fazer. Vai existir causa rara, fora dessas mais comuns, plausíveis e graves? Vai. Mas aí talvez já é o paciente que vai ser difícil para todo mundo. Já é aquele paciente que você vai encaminhar para o especialista. Você já fez a imagem do pulmão, já avaliou, já fez um tratamento empírico para uma coisa ou outra e o cara não melhora. Ó, vai para o pneu, o especialista vai seguir. Porque aí já é o caso talvez de fazer uma broncoscopia, fazer uma biópsia endobronca, aí já passa para outras possibilidades menos comuns e assim por diante, tá? Olha, então é o que eu falei, ó, a tríade patogênica, excluindo-se aquelas outras causas que a gente falou, ela pode ser responsável por até cerca de 90% dos casos. É muita coisa. Então, muito provavelmente você vai conseguir fazer o diagnóstico etiológico da tosse crônica, tá? E aí na abordagem do paciente, o principal ponto a gente acabou comentando, que é a evolução da tosse. O tempo de evolução é o principal ponto que vai diferenciar as causas de tosse. Depois disso você vai direcionando para as suas suspeitas clínicas. Tá? Você vai ver se ele tem alguns outros sinais de refluxo, de quadro alérgico, de cunho alérgico, de atopia, de hiperreatividade crônica, que denota mais para rinocinusite, mais para asma, mais para o refluxo, se ele tem algum sinal de doença neoplásica, outras manifestações, se ele está com acilo consumptivo, perdendo peso, se ele tem, enfim, sinais de infecção, parte epidemiológica para tuberculose, enfim. Você vai girando em torno dessas possibilidades e isso vai te aproximando do diagnóstico, mas sempre com base naquela primeira divisão que a gente fez entre aguda, subaguda e crônica. É aquilo ali que vai ser o pontapé inicial. Em relação ao tabagismo, a gente tem duas questões. Primeiro, o tabagismo é fator de risco para câncer. Então ele é tabagista e a tosse pode ser porque desenvolveu um câncer e o câncer está dando a tosse. Ou a tosse pode ser pelo próprio ato de fumar, porque o cigarro ele tem efeito irritativo na via aérea. Então, só o ato dele fumar já é uma justificativa para o paciente tossir. Tá? E essa tosse, o desenvolvimento da tosse pelo cigarro, está relacionado diretamente à dose do cigarro. Quanto mais a pessoa fuma, mais provável dele tossir por causa do uso do cigarro. O exame físico, você vai fazer um exame físico geral, obviamente, na busca de outros sinais, mas focado no exame respiratório, que é a principal manifestação ali. Você vai fazer um exame físico respiratório mais detalhado para tentar achar algum dado clínico que te ajude no diagnóstico. De exame complementar, o principal aqui vai ser o raio-x de tórax, com ressalva para tomografia de tórax, em caso de dúvida que o raio-x não conseguiu esclarecer. Lembrar que a tomografia dos seios da face também é um exame de imagem que pode ser aplicado na suspeita da rinocinusite como causa de tosse. E você vai ter outros tipos de exame que não de imagem, como por exemplo a avaliação do escarro no paciente que tenha uma tosse produtiva, prova de função pulmonar no diagnóstico dos DPOCs e da asma, tá? A prova de função pulmonar é a espirometria. Você está perguntando alguma coisa? Não. E a espirometria. E a própria broncoscopia, que é uma endoscopia da via respiratória. Você vai filmar a parte endobronca para ver como está a mucosa, se tem alguma lesão obstrutiva na região. Se eu precisar fazer uma biópsia endobronca, eu faço através da broncoscopia. Então são exames que você pode lançar a mão dentro da investigação do paciente com tosse, sendo que pro clínico disparado o exame que você vai usar com mais frequência são os exames de imagem, porque você quer excluir aquelas causas graves na parte crônica e na fase aguda você vai precisar do exame de imagem para o diagnóstico das doenças infecciosas. Vocês já tiveram lá pneumonia, vocês sabem que para o diagnóstico de pneumonia, na avaliação inicial, a gente precisa de uma imagem de tórax, tá? Então, qual é o
o objetivo na nossa abordagem diagnóstica? Ó, reforçando, na tosse aguda, o primordial é avaliar a questão da infecção e se tem alguma condição grave causando aquela tosse, aquele quadro agudo. Na tosse subaguda, eu preciso saber se ela é uma tosse que está se arrastando de uma causa aguda ou se ela é uma causa crônica que ainda não preencheu o tempo de ter cronificado porque chegou muito cedo para mim. Esse é o que a gente vai fazer na subaguda. E na crônica, a gente vai fazer aquela avaliação. Causa plausível, que é tabagismo e uso de inibidor da ECA. Causa grave, que é câncer e tuberculose. E, por último, a tríade clínica mais comum, que é asma, refluxo e síndrome do gotejamento pós-nasal ou tosse das vias aéreas superiores. É assim que a gente faz a avaliação de um paciente com tosse. É assim que a gente raciocina um paciente com tosse. Bom, isso aqui eu acabei de falar, da tosse crônica. E aí, como que a gente faz? Ó, na tosse crônica, especificamente falando, que muitas vezes é o maior desafio diagnóstico, a gente diagnosticar uma causa de tosse crônica, a gente vai preencher o critério temporal, que são 8 semanas. Vamos fazer uma história clínica e o exame físico direcionado, a ponto de que, juntamente com o raio-x de tórax, que obrigatoriamente a gente vai fazer na tosse crônica, passou de 8 semanas, é exame físico e a história clínica e exame físico, junto com o raio-x de tórax. Aí a gente vai, ó, lembra? Causas plausíveis, que é cigarro e uso de ECA. Causas graves com a ajuda do raio-x e da história clínica do exame físico, excluir tuberculose e neoplasia. Identifiquei qualquer dessas coisas, eu vou tratar ou intervir nesse fator que eu identifiquei. Não identifiquei nada disso, eu vou para aquela tríade mais clássica, asma, refluxo e rinocinusite. Que aí você pode começar atuando com meio diagnóstico ou mesmo com tratamento empírico. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com refluxo, ou suspeita de refluxo, você pode fazer o inibidor de MOL de próton e ver se o paciente melhora da tosse. É um tratamento empírico que entra no diagnóstico. Ah, eu estou achando que é asma, pelos critérios aqui que eu estou vendo. Você pode pedir uma prova de função respiratória, tá? Mas você pode fazer um tratamento empírico, um curso de tratamento empírico para ver se ele melhora e assim por diante. Chegou aqui, não é nada disso, você fez toda essa confusão e não chegou no diagnóstico, aí é a hora ou de aprofundar a sua investigação, mas daqui para frente você pode tomar a atitude de encaminhar esse paciente para o vídeo, tá? Mas jamais antes disso, ali em cima não tem sentido. É aquilo que eu venho falando para vocês, o cara está tossindo porque toma Nalabril. Se você está tratando a hipertensão dele lá no coxinho lá, aí você vai mandar para o pneu fazer isso? Não, né? Tá? Aí o cara tem tuberculose. Aí você vai falar assim, ah não, tuberculose é do pneu, eu encaminhei. Mas, pô, aí você tinha que ter diagnosticado agora, o cara ficou zuretando aí no sistema de saúde, em casa, no trabalho com tuberculose, mais 1 mês, 2 meses transmitido para todo mundo e não tem um diagnóstico. A parcela de culpa é nossa, não pode, o cara tinha que estar com o diagnóstico já. Você que vai tratar a tuberculose? Não, mas você faz o diagnóstico. Aí o cara com o diagnóstico, ele já vai ganhar a linha de entrada no programa, você já vai passar as orientações para prevenção, para ele não continuar transmitindo, até ele deixar de ser bacilífero e assim por diante. Tá? Como é que é a barreira de contato com o paciente com tuberculose pulmonar? Como é que vocês orientam? Por exemplo, você diagnosticou hoje aqui, veio um paciente no pronto-socorro, no seu ambulatório. Você diagnosticou ou alta suspeição, está com tuberculose. O que você vai orientar esse cara? Já apresentou tuberculose? Qual que é o... Qual que é o... Ah, já apresentou, já teve, eu estou pensando, já apresentou um seminário. Qual que é a recomendação? Qual que é a recomendação do contato na época que o paciente é bacilífero, né? Se ele não for tuberculose pulmonar ou não for bacilífero, ele está transmitindo. Sério? Mas no pulmonar bacilífero, qual que é a orientação para não transmissão? Fica isolado. O que é esse isolamento? Isolado em casa. O cara mora com 5 pessoas em casa.
Que máscara? O paciente, ele fica com a máscara cirúrgica, tá? Porque na verdade ele elimina gotículas, porque a máscara cirúrgica ela faz a barreira. Depois que ele eliminou a gotícula, no ar ele vira depois aerosol. Aí quem está atendendo, o contactante, tem que usar N95, porque a cirúrgica não segura. Então, o profissional ou o contactante, N95. O paciente, cirúrgico. Tá? Em casa, não precisa ficar a família inteira de N95, desde que o paciente esteja com máscara cirúrgica. E aí, lógico, esse paciente não vai dormir junto com o cônjuge até ele virar não vacilível. Aí ele vai começar o tratamento, geralmente após um mês, vai fazer o BAR de novo, à medida que ele negativar e já tiver um tempo de tratamento, eles tiram do isolamento. Então chegou lá no seu pronto-socorro no ambulatório, você começou a trocar ideia ali, começou a vir nessa possibilidade, pega uma máscara cirúrgica e pede para o paciente colocar. Tá? Ele vai ficar ali fora esperando, vai fazer um raio-x, vai tudo já com a máscara cirúrgica dele. Ele vai andar pelo hospital. Como é que o cara, por exemplo, imagine que isso aqui é um hospital, como é que ele vai sair daqui e fazer o raio-x lá do outro lado? Você vai pegar assim, ó, pega o maqueiro ali e fala, ó, pega essa caixa de N95, sai botando em geral ali. Não, por quê? Porque você vai o quê? Fazer a barreira nele. Porque ele não vai. Então, mascarinha nele, acabou. Tá? Também não adianta ele ficar com a máscara um mês com a mesma máscara. A máscara saturou e desceu, ela já não está mais tendo a barreira. Então, são esses cuidados que a gente tem. Tá? E aqui vocês ficam a título de consulta os principais diagnósticos diferenciais. Eu não vou entrar em detalhe todos eles, fica para consulta que vocês vão ver o diagnóstico, a principal característica clínica e o tratamento. Um ponto que eu reforço é isso aqui, ó. O refluxo, a gente tem que ter atenção ao seguinte, que o refluxo que dá tosse, muitas vezes a tosse é o único sintoma. Não fica esperando assim, como eles não têm pirose, regurgitação ácida, então essa tosse aí não deve ser refluxo não. Lê do engano, tá? Muitas vezes aqui o dado lá da literatura é 40% dos pacientes que tossem cronicamente por refluxo, eles só têm tosse, não tem nenhum outro sintoma de refluxo. Certo? E aqui pontuando, especificamente daquelas principais causas de tosse crônica, eu começo aqui pela tosse das vias aéreas superiores, lembrando que essa tosse das vias aéreas superiores nem sempre vai precisar de antibiótico. O gotejamento pós-nasal, às vezes ele se resolve com antistamínico e tópico nasal, lavagem nasal e corticoide nasal. Em alguns casos, não adianta, vira uma rinocinusite bacteriana, você vai precisar de antibiótico, mas nem todos. Outra questão, ó, refluxo gastroesofágico. Além do inibidor de bom de prótons, eu tenho que lembrar das outras medidas de controle do refluxo. Orientação dietética, né? Controle do peso, questão de volume de refeição, elevação de cabeceira, tudo aquilo que vocês já estão careca de saber. Detalhe em relação à tosse por IECA. Aí é um detalhe prático importante. Um erro comum, a gente acreditar que sempre a tosse por IECA ela vai ter uma relação temporal muito estreita. Ou seja, para eu considerar que uma tosse é pela IECA, ele tem que começar o enalapril hoje e começar a tossir amanhã. Aí você vai perguntar, quando você começou a tossir? Tem 2 meses. E você toma enalapril quanto tempo? Tem 1 ano. Então não é enalapril. Isso é um erro. Nem sempre o início do sintoma é logo no início do tratamento. A literatura fala aqui em alguns meses. Alguns meses, 6 meses. Mas na prática a gente vê mais que isso até. Você vê paciente usuário crônico de inibidor da ECA que de repente começa a ter tosse. Tá? Então não desconsidere o diagnóstico mesmo que não haja uma relação temporal muito estreita. Tá? Outro erro da prática é a gente achar que tirou o inibidor da ECA e no dia seguinte o paciente não tem mais nada. Aí você manda assim, seu Francisco, para de tomar o enalapril. Aí amanhã o seu Francisco está tossindo ainda, você fala, então não era do inibidor da ECA, volta a tomar que não deve ser isso. Não.
às vezes demora semanas para parar de tossir. Não é o mais comum, com alguns dias já para. Mas tem paciente que vai demorar um pouco mais. É claro que ele vai melhorando. Então, se tirou na lágrima hoje, semana que vem ele já está melhor, na outra melhor, até zerar. Se passou aí 2 semanas, 3 semanas, o cara não mudou nada, não vai melhorar mesmo. Não era daquilo, é de outra coisa. Tá? E aí o que você faz quando a tosse, o paciente tem tosse com IECA? Suspende ele, primeira coisa. Se você precisar de atuar no eixo renina-angiotensina-aldosterona, você troca por um BRA, bloqueador de receptor de angiotensina. Se você não precisa dele, é um antihipertensivo só para tratar a hipertensão, você pode trocar por qualquer outra coisa se quiser. Bloqueador de canal de cálcio, tiazida. O que você tem que fazer é suspender o IECA, que troca por outra classe. Ó, agora não vai esquentar mais não, vocês estão com que diminuir Com muito frio. Outro perfil do paciente com tosse, o paciente com câncer, com neoplasia. Vejo que a tosse crônica, a tosse persistente é um grande sintoma de câncer pulmonar. Tá? A gente valoriza muito o que? A dispneia, a hemoptise, a dor torácica, mas a tosse é um grande sintoma muito comum. Não inventou nada, gente. Colocou automático, estava só frio. Só o barulho comentou. Não, você já fala. Vamos lá. Então, gente, a tosse é um sintoma muito relevante para o diagnóstico de câncer, tá? Tosse crônica tem que pensar em câncer pulmonar, seja primário ou metastático. Em relação, aí lógico, pensar no câncer, né, vai partir pela tosse, pelo perfil clínico do paciente, que é um paciente já com a idade de risco, que talvez tenha tabagismo, e muitas vezes vai ter outros sintomas, né, de perda de peso e tudo mais, mas sempre pensar na questão da neoplasia. Em relação ao tratamento, o que é a primeira lição aqui do tratamento? O tratamento definitivo é orientado para a causa básica, certo? Lembra, a tosse é o quê? É uma consequência, muitas vezes é um mecanismo de proteção. Eu não vou tratar objetivando tratar a tosse. O objetivo é tratar o que está gerando aquele problema. Em raros casos, a gente pode ter que suprimir a tosse, mas não é rotina. Por exemplo, aquilo que a gente falou, o paciente chega com a pneumonia, com a infecção, e aí você vai lá e vai prescrever um antitussígeno para ele. Isso não é rotina, porque o cara está tossindo para eliminar a secreção, a bactéria, ou enfim, a inflamação que ele tem. Mas em alguns casos você acaba tendo que suprimir a tosse, que seria exceção, mas que existem esses casos. Quais seriam os casos? Situações em que a tosse em si implica algum risco, como por exemplo, o paciente com hemoptise, ele está com sangramento pela via aérea. Cada vez que ele tosse, ele vai sangrar mais. Então o cara com hemoptise, você tem que parar a tosse dele, senão ele vai continuar sangrando. O paciente que está internado com hipertensão intracraniana, imagina o cara lá na UTI neurovascular, o cara com hemorragia subaracnoide, com um AVC, qualquer coisa que seja, e aí o cara está gripado. Ou sei lá porque começa a tossir. Esse cara, cada vez que ele tosse, ele vai sangrar mais, vai aumentar a pressão intracraniana. Então você tem que suprimir a tosse. Cirurgia tóraco-abdominal recente. Paciente que operou abdômen, tórax. Quantos pacientes pós-operatórios de cardíaca? Externo rachado aqui, o peito aberto. E o cara tosse. É uma dor lancinante e um risco para cicatriz cirúrgica. Então, nesse caso, você vai suprimir a tosse, tá? Outros casos clássicos de supressão de tosse, para paciente paliativo, paciente com câncer de pulmão, de pleura ou uma doença pulmonar irreversível,
que o cara tem muita tosse e aquilo ali tira a qualidade de vida que resta para ele. Então muitas vezes você vai suprimir a tosse. Mas lembra, isso são situações de exceção. O normal é você não inibir a tosse por ser um mecanismo protetor. O que você pode fazer quando você vai inibir a tosse, fora daqueles casos ali, é usar medicações de ação periférica, como por exemplo aqui, ó, o ipratrópico, inalatório, o famoso atrovente, ou os mucolíticos, como a acetilcisteína. Isso aqui você pode usar. Por quê? Ele vai inibir a tosse de forma indireta, ele inibe o reflexo da tosse. Tá? Ele diminui constrição bronca, diminui espessamento de secreção. Isso vai gerar menos tosse. Isso aqui você pode usar. Tranquilo. Tá? Mucolítico e ipratrópico. Agora, a inibição propriamente do reflexo, que a gente faz, que o padrão ouro é a codeína, que aí você vai estar cortando o reflexo da tosse, isso aí a gente só faz naqueles casos que eu comentei no slide anterior. E aí a supressão da tosse, o padrão ouro de tratamento é a codeína, tá? Que geralmente a gente usa o Tilex, que são os nomes comerciais Epago, que é o paracetamol com a codeína. Não deixa de ter contato com vocês agora no oitavo período. O doutor estava falando também. Ih, furado que estão entrando. Furado nada, vocês estão no caminho certo. E aí, gente, então é isso. Aí agora a gente vai ler aqueles 2 casos clínicos agora no final, para exercitar isso. E agora em seguida a gente faz a vista de prova. Às vezes o paciente está com um refluxo, aí você descobriu que estava Nas causas de tosse crônica lá. Isso. Aí a gente começou a fazer um caminho de líquido e tal, e ainda não melhorou. Eu posso fazer O inibidor da tosse? Exatamente. Cara, o que acontece? O fato dele não ter melhorado levanta a grande possibilidade do quê? O seu diagnóstico talvez não estava correto. Porque se você estava pensando que ele está com refluxo, você está fazendo o tratamento certo do refluxo, se ele não melhorou, é porque tem chance de não ser pelo refluxo. Tá? Porque você suprimindo a tosse, você vai estar fazendo só jogando a poeira para debaixo do tapete. Você vai estar ali acalmando o paciente e você, mas o problema você não resolveu. Então, é a mesma coisa o paciente está com a doença infecciosa. Você começou um tratamento. Aí o cara dá lá 5 dias de tratamento, o cara continua com febre. Fala, ó, faz o seguinte, ao invés de você ficar medindo, botar de birona só se tiver febre, toma de 4 em 4 horas. Seria o meu raciocínio. Se está com febre é porque não tem alguma coisa que não está certo. Então a gente tem que rever o diagnóstico. Entendeu? O que acontece é se o sintoma for muito incapacitante, você pode, desde que não seja uma causa infecciosa, nesse caso do refluxo. É refluxo, o cara está tossindo, mas muito, o cara não consegue fazer nada da vida. Você já pode começar desde o início. Ó, vou fazer o inibidor de bomba, eu vou dar esse remédio de tosse 7 dias, o outro fazer efeito, depois a gente para o remédio de tosse. Você dá um alívio mais imediato para ele. No quadro infeccioso você não vai fazer isso por quê? Porque você vai estar prejudicando, você vai estar aliviando, mas a secreção vai ficar retida. Mas no refluxo você poderia fazer. Mas passou 7 dias, você parou e continua a tosse, é porque tem alguma coisa. E já tendo a certeza que é um refluxo. Exatamente. Ou pode até ser numa suspeição, mas você vai fazer por um tempo. Você fez ali 5, 7 dias. Você já sabe que se for pelo refluxo era para o cara estar melhor. Parou, não está melhor, porque não é isso. Você vai buscar o diagnóstico. Tá? Vai lá, Rodrigo. Carmosina, 46 anos, mulher, natural e procedente de São Paulo, divorciada, cabeleireira, previamente hipertensa há 5 anos, serviço de captopril, 25 mg de 8 em 8 horas e alodipina de 5 mg de 12 em 12. E portadora de rinite alérgica desde a infância, sem uso de medicação para controle. Relata como queixa principal tosse seca, de início
há aproximadamente 3 meses com pior à noite, nega dispneia, febre, perda de peso, refere episódios eventuais de pirose, principalmente após a alimentação. Durante esse período, buscou o serviço de saúde quando foi solicitada uma radiografia de tórax que não possui alterações. Foi prescrito, na época, budesonida nasal por 1 mês devido ao antecedente de rinite alérgica, sem melhoras dos sintomas. Em relação à história familiar, a mãe é hipertensa e diabética, o pai falecido e o irmão portador de rinite alérgica e asma. Nega tabagismo e utilismo, mora em residência de 2 cômodos com 5 pessoas, nega contato com portador de tuberculose. A paciente não apresentava alterações no exame físico. Então, vamos começar aqui, vamos analisar o caso. Tem uma pergunta específica, vamos analisar o caso. A queixa principal dela, tosse seca. Mais 3 meses é crônico. Isso. Então, 3 meses já entrou crônico, mais de 8 semanas. Beleza, tem uma tosse crônica. Lembra na tosse crônica, a gente vai primeiro nas causas plausíveis, depois causas graves e por último as mais comuns. Causa plausível a gente falou principalmente de quê? Cigarro, ela fuma? Não. E uso de inibidor da ECA, ela usa? Usa. Tem um porém aqui que ela usa há 5 anos. Então fica menos provável de ser inibidor da ECA, mas não impossível. Tá? Nós vamos ficar com essa informação aqui. Então, das causas plausíveis, ela tem inibidor da ECA e não tem cigarro. Causa grave. A gente lembra, toda tosse crônica a gente vai precisar de uma imagem de pulmão, que é o raio-x. Ela fez aqui em algum lugar, aqui, ó, uma radiografia de tórax normal. Ela tinha histórico epidemiológico para tuberculose? Não. Tem fator de risco para câncer? É nova, não fuma, raio-x normal, não tem outro comemorativo de perda de peso, não tem autismo, também pouco provável. Então a gente vai ficar com as causas mais comuns. Tirou as graves, tirou as plausíveis e agora as causas mais comuns. Que a gente viu que é asma, refluxo e gotejamento nasal. Dentro do quadro clínico dela, asma, ela tem histórico familiar, mas não tem histórico pessoal nenhum. Ela tem histórico da parte de rinite alérgica. Ela tem histórico familiar, ela mesma tem rinite alérgica desde a infância, só que ela fez um tratamento aqui, ó, tópico nasal, para rinite alérgica e não houve melhora do sintoma. Então já fica menos provável, ela já fez um teste terapêutico e não melhorou. A gente ficaria aqui entre asma, que não tem muito dado clínico para isso, e doença do refluxo. Doença do refluxo tem alguma outra coisa além da tosse? Tem. Virose. Então a gente, no final das contas, apenas com um raio-x de tórax e uma avaliação clínica, uma paciente está tossindo há 3 meses, né, 12 semanas, a gente ficaria a possibilidade do uso do captopril e doença do refluxo. Aí eu pergunto, o que vocês acham melhor fazer para essa paciente? Refluxo. Olha, a gente tem várias possibilidades de manejar ela, mas veja se vocês concordam comigo. Melhor do que a gente arrumar uma outra doença para ela, não é a gente tentar tirar o que está fazendo mal antes. Então a gente poderia, como é um quadro que não tem critério de gravidade nenhum, a gente tem tempo para resolver a situação dela, claro que ela está desconfortável, é chato de si, mas a gente tem algum tempo para tomar conduta. A gente poderia trocar o inibidor da ECA por outra classe de remédio e manda ela voltar daqui a 15 dias. Volta daqui a 2 semanas, 3 semanas e vamos ver como ela ficou. Se for do inibidor da ECA, ou vai ter sumido a tosse, ou está melhor. Aí se ela falar assim, sumiu, beleza, era isso. Se ela falar, estou melhor, mas não passou, você pode ainda observar mais um tempo. Será que ainda tem algum resíduo? Volta daqui a 2 semanas. Não resolveu, vai saber, olha, não era do inibidor da ECA, vamos pensar no refluxo. Você teria a possibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Poderia, mas qual é o benefício? Resolveu logo o problema dela, vai melhorar a tosse. Mas qual é o problema? Você não vai saber o diagnóstico. Você vai ficar sem saber se era o inibidor da ECA ou se ela tem refluxo. Aí pra frente, ela vai ficar tomando inibidor de prótese, não vai?
entendeu? Um remédio que ela não precisava tomar. Então, o ideal, a gente tendo tempo, é a gente fazer uma coisa de cada vez, para poder ter o diagnóstico. E isso é compartilhado com a paciente. Você vai falar isso com ela. Porque aí vai ter paciente que vai chegar e vai falar com você: doutor, não quero essa opção de mesmo, não é possível. Não quero saber se você sabe o que não é, você resolve o problema. Você vai falar: tá bom, vou fazer isso, mas eu não sei como te dar uma garantia de diagnóstico. Isso é compartilhado com o paciente. Eu proporia melhor fazer uma coisa de cada vez. Tá? Então é assim que a gente raciocina. Olha o próximo aqui, ó. Homem de 37 anos vai ao seu consultório com queixa de tosse, a qual começou há cerca de 3 meses antes da consulta e ficou gradativamente mais incômoda. Não é produtiva, piora à noite e após exercícios. Ele era sedentário, mas recentemente iniciou um programa de exercícios que incluiu corridas. Diz que tem muita dificuldade com os exercícios e sente falta de ar rapidamente e tosse. Não teve febre, escarro com sangue nem perda de peso. Nega congestão nasal e cefaleia. Não fuma e não tem história médica significativa. Ao exame físico, a pressão arterial é de 134 ou 78 e os pulmões estão limpos bilateralmente, exceto por sibilos respiratórios ocasionais na expiração forçada. O raio-x de tórax está normal. Diagnóstico e confirmado. Então, ó, vamos lá. É um paciente que a queixa principal dele é tosse de novo. 3 meses. Então, a tosse crônica, mesma coisa. Causa plausível. Uso de inibidor da ECA, ele tem? Não. Fuma? Também não. Causa grave. Tem algum indício aqui para tuberculose? Não. Ó, não tem febre, escarro de sangue, não tem perda de peso, não tem histórico epidemiológico e o raio-x normal. Outra causa grave, câncer. Tem algum dado para câncer? Não. Jovem, não fuma, raio-x normal, também não tem nenhum outro colaborativo, então nem causa plausível, nem causa grave. Aí você vai ficar com a tríade clássica aí, que é asma, refluxo e gotejamento pós-nasal. Dentro da história clínica dele, ele tem sintomas que levam a falar mais dentro de modestos, a favor de modestos. O que é mais provável? Asma, concordo, ó. Piora à noite após exercício e durante o exercício ele sente falta de ar e tosse muito. E no exame físico, ó, sibilo. A asma, gente, por mais que alguns não saibam dessa informação, um dos fatores desencadeadores de asma pode ser esforço. Tá? A gente conhece muito o quê? Cheiro, odor, né? Resposta inflamatória, mudança de tempo, mas tem asmáticos que desencadeiam o broncoespasmo por esforço. Não sei se vocês já viram, até uma história bem triste, mas assim, que fica na cabeça de vocês. Tem um tempo já, né? Tem uns 2, 3 anos, assim, um negócio que me impacta assim muito. Um menino, um garotinho de 8, 10 anos, alguma coisa assim, vocês viram essa história? Eu não lembro se foi o pai, o padrasto, alguma coisa. Colocou o menino na esteira, estava treinando aí com alguma coisa, não sei o que. E aí começou a forçar ele no esforço físico e o menino tinha asma. Então o menino morreu, ele fez um broncoespasmo no esforço. E aí o pai, o padrasto, não sei, enfim, acho que já tinha história mostrada, enfim, ficou naquela de o menino cansado, até naquela cabeça de ir na exaustão do moleque, o moleque fez um broncoespasmo. Aí tem, na época pareceu horrível, o moleque estava estranho. Mas é uma coisa para vocês saberem, que o exercício ele induz o broncoespasmo em quem tem esse reflexo. Não é todo asmático que vai ter, inclusive, pelo esforço, tá? Mas é uma coisa comum. E o que vai diferenciar a asma dos outros problemas que dão cansaço aos esforços? A tosse. Os outros podem dar também? Pode, mas não é comum. Por exemplo, se tem um cara com insuficiência cardíaca, com outro problema, ele vai ter o quê? Dispneia aos esforços. Mas o cara que tem dispneia e tosse é uma coisa sugestiva de broncoreatividade, de broncoespasmo, tá? Então você vê aquela pessoa que faz o esforço, começa a ficar cansada de si e pensar em asma, tá? Então esse caso aqui é uma grande possibilidade de ser asma realmente. Aqui, ó, o que a gente faria? Pode fazer a confirmação com a prova de função pulmonar, o teste, a espirometria,
E o tratamento é com corticoide inalatório, associado ou não a broncodilatadores, beta-2 agonistas de longa duração. Você, enquanto clínico geral, precisa tratar um paciente com asma? Não, você precisa dar o diagnóstico, dar a orientação e o primeiro tratamento. Esse cara aqui, você pode fazer esse diagnóstico e caminhar ele para o pneu. Pode fazer o teste, difusão respiratória, faz o diagnóstico e manda. Aí o pneu vai ver durante quanto tempo, se é um tratamento ad eterno, se ele vai precisar ficar com broncodilatador, só corticoide inalatório, aí ele vai seguir o acompanhamento, mas o diagnóstico é de vocês. Tá?